Eu vou te indicar 5 livros policiais pra tu não conseguir mais parar de ler. São bem aqueles livros que tu vai ficar, meu Deus, eu não acredito! Todas as Garotas Desaparecidas da Megan Miranda. É um livro, gente, que quando eu li, eu fiquei, meu Deus, que personagem odiosa. Eu te odeio, mulher. Eu te odeio. Porém, todavia, entretanto, cada vez que eu lembrava do livro, eu ficava, meu Deus, isso daqui é maravilhoso, é maravilhoso. Nessa história, a personagem, ela volta pra cidade dela natal, e nessa cidade acaba que mais uma menina desaparecida, e eu digo mais uma vez, porque anos atrás já teve uma menina que desapareceu, e aí ela começa a lembrar de tudo que aconteceu no passado e começa a ficar perturbada. E o legal dessa história, além de toda a história, é que ele é contado de trás pra frente. Então a gente vai pro dia 15, depois dia 14, dia 13 e assim por diante, até saber o que merda que aconteceu. Silêncio na Floresta, do Harlan Coben, é um livro que eu li há muitos anos atrás. E assim, eu lembro de vários elementos do livro? Não. Mas eu lembro do plot twist e é isso que conta. Alguns anos atrás, alguns jovens foram mortos no acampamento de verão. E esse personagem, no futuro, ele tem uma culpa sobre esses assassinatos e a gente não sabe muito bem, mas é porque ele era jovem, ele não sabia muito bem o que aconteceu, ele tem uma culpa que ele carrega. E ele virou um promotor de justiça que agora ele está num caso super importante que vai dar bom. Não caso, mas ele resolveu o caso. Até que essa questão do passado volta à tona. Que nem eu falei pra vocês, não lembro muito da história, mas eu acho que vale a pena pelo plot do final. Tu vai ficar chocado. Sobreviva à Noite, do Riley Sager. Se tu já leu os livros dele, tu sabe que ele vai dar plot twist atrás de plot twist. Tu vai ficar às vezes até um pouco tonto com tanta coisa que vai vir na tua cara. E esse livro conta a história de uma menina que pede carona pra sair da universidade dela e voltar pra casa. E sim, esse livro passa todo em uma noite. E eu fiquei, como é que vai acontecer em uma noite só? E sim, acontece em uma noite só. E o legal é que o livro ele é contado como se fosse um roteiro de um filme. E a gente vai conhecendo a personagem ao longo da história, sabendo quais são os problemas dela. E ele vai colocando os problemas de pouquinho a pouquinho e não fica chato, tá? E eu fiquei totalmente surpreendida porque eu tenho certeza, no meio do livro eu vou ficar enjoada. Vai ser uma noite só e eu vou ficar enjoada. E fica maravilhoso. E o final, as outras pessoas do CJ Tudor, eu não sei se é ela, se é ele, mas enfim, o que conta é a história e é muito, muito boa. É uma teoria da conspiração, porém é muito bem feita e gostei do desenvolvimento. Nessa história, o personagem tá voltando pra casa, ele vê a filha dele no banco de trás de um carro que ele nunca viu na vida e ele pensa, não, eu tô maluco, não é possível. Só que acontece, a filha dele e a mulher dele são assassinadas. E as contas não bate, o horário não bate e sem contar que tem um corpo. E aí ele fica, não, gente, eu vi a minha filha. E ele passa anos e anos procurando a filha dele. E as pessoas ficam tipo, nossa, coitado. E a história toda é ele tentando descobrir onde é que a filha dele tá, se é a filha dele mesmo ou se ele tá ficando maluco. E parece uma história que não vai pra lugar nenhum, mas, gente, é maravilhoso. E eu digo pra vocês que eu achei que em algum momento ela ia se perder, ou ele, o autor, ia se perder na narrativa. Ia ter várias pontas soltas, mas no final das contas não. Eu achei maravilhoso. Ele amarra tudinho tudo. Que tu pensava assim, ai, tal coisa não vai ser explicada. Nem que seja na última página vai ser explicada. E uma menção honrosa, porque eu já tinha esquecido de colocar o 5º livro, mas eu acho que é muito importante contar da história do Senhor Mercedes, que é uma trilogia do Stephen King. Eu gosto muito do Stephen King, meu Deus, é o meu autor preferido, e ele fazer um livro policial é maravilhoso. Se bem que se parar pra pensar, vários livros deles são policiais, né? Mas o que acontece no primeiro livro dessa trilogia é que tem um cara que simplesmente pega um carro e sai atropelando as pessoas. Investigam, mas não consegue achar quem é esse cara, e aí tem um policial que se aposenta, ele fica totalmente transtornado, fica, meu Deus, eu devia ter resolvido esse crime, eu não consegui resolver esse crime. Na aposentadoria dele, ele recebe uma carta do Senhor Mercedes, debochando dele, dizendo, cara, tu vai de arrasta, eu sou o maioral. E o que acontece? Ele fala, claro que tu não é, eu vou descobrir quem tu é, e ele vai atrás. E é maravilhoso. Obviamente, a escrita do Stephen King é muito incrível, e eu gosto desse livro porque é aquela coisa do detetive, de ver as pistas, e conversar com as pessoas, e juntar tudo, tentar descobrir quem é o assassino. E sem contar que a gente, leitor, já sabe quem é o assassino desde um princípio. E eu odeio ele todos os momentos. Esses são os livros, me conta aí quais livros policiais que tu indica para as pessoas lerem.